Hoje, vamos falar sobre síndromes relacionadas ao comportamento alimentar. É um tema que, apesar de parecer simples, é bem complexo, né? Exatamente. O comportamento alimentar envolve várias dimensões, como a fisiológica, afetiva e social. Você poderia explicar um pouco mais sobre essas dimensões? Claro, a dimensão fisiológica nutritiva está relacionada aos aspectos metabólicos e hormonais que regulam a fome e a saciedade. É interessante como nosso corpo responde a esses sinais. Sim, e isso afeta diretamente a nossa relação com a comida. E a dimensão afetiva, como encaixa nisso? A dimensão afetiva é fundamental. A alimentação não é apenas uma necessidade fisiológica, mas também uma experiência emocional. Por exemplo, a relação entre mãe e filho durante a amamentação é um ótimo exemplo disso. Ah, sim, a comida também guarda momentos importantes da vida, como celebrações e rituais. Isso mostra como a cultura influencia nosso comportamento alimentar. Exatamente. E falando em cultura, a pressão social sobre padrões de beleza, especialmente para as mulheres, tem um grande impacto nas síndromes de comportamento alimentar. Verdade. E no Brasil, os transtornos alimentares estão se tornando um problema de saúde pública. Você viu os dados sobre a prevalência entre crianças e adolescentes? Sim, impressionante. Em Minas Gerais, 3,3% dos jovens apresentaram comportamentos alimentares errados. Isso é alarmante. E a anorexia nervosa, que é uma das síndromes mais conhecidas, é um exemplo claro de como a distorção da imagem corporal pode levar a consequências graves. Com certeza. A busca pela magreza extrema e o medo de engordar são características marcantes. E o que você acha da relação entre anorexia e bulimia? E ambas têm raízes emocionais profundas, mas a bulimia envolve episódios de compulsão alimentar seguidos de purgação. É um ciclo difícil de romper. Sim, e o fato de que a bulimia muitas vezes é escondida, por ser socialmente condenável, torna mais desafiador. E não podemos esquecer de outros transtornos, como a pica e a ruminação. Eles mostram a diversidade dos conhecimentos agressores. Exato, a pica, que é a ingestão de substâncias não alimentares, e a ruminação, que envolve regurgitar e remastigar alimentos, são bem intrigantes. E o visitar no daedalus rehavet graças a nutricional danbor, to impact significatory antal. Sim, e a relação com a saciedade é fundamental. Pessoas obesas muitas vezes têm dificuldades em parar de comer, mesmo quando estão satisfeitas. Isso é um reflexo de uma condição complexa, que envolve fatores genéticos, sociais e psicológicos. É um tema que merece mais atenção. Sem dúvida. E para finalizar, a relação com substâncias psicoativas também é um aspecto importante a ser considerado, não acha? Em síntese, o uso de substâncias como álcool e drogas pode afetar o comportamento alimentar e vice-versa. Sim, mitafsputue. Medicamos continuar a em hora de episódio. E com certeza, vamos explorar terceiro por vez. Hoje, vamos nos aprofundar em dois grupos importantes de transtornos relacionados ao uso de substâncias, começando pelo uso de substâncias, com o DSM-5. Isso mesmo, esses transtornos envolvem o uso contínuo e recorrente de substâncias, mesmo diante de problemas significativos. Você poderia explicar melhor o que caracteriza essa dificuldade de controle? Claro, o baixo controle é um aspecto central. Muitas vezes a pessoa tenta reduzir o uso, mas acaba falhando. Isso pode levar a um gasto excessivo de tempo em busca da substância e suas atividades diárias acabam girando em torno dela. Exato, e essa fissura, ou desejo intenso, pode ser desencadeada por ambientes onde a substância foi consumida anteriormente, certo? Sim, exatamente. E isso se relaciona com os prejuízos psicossociais, como dificuldades em manter obrigações no trabalho ou na escola. A pessoa pode até abandonar atividades importantes por conta do uso. E mesmo assim, continua a usar a substância, mesmo sabendo dos riscos físicos e psicológicos envolvidos. Isso é realmente alarmante. Com certeza. E vale lembrar que a tolerância e a abstinência também são critérios importantes. A tolerância se refere à necessidade de doses maiores para obter o mesmo efeito, enquanto a abstinência pode causar sintomas físicos e psicológicos. E isso nos leva à segunda categoria, os transtornos induzidos por substâncias. Você poderia explicar como eles se diferenciam dos transtornos por uso? Claro, os transtornos induzidos são aqueles que surgem a partir dos efeitos fisiológicos da substância no cérebro,
como intoxicação ou síndrome de abstinência. Esses quadros geralmente são reversíveis e podem durar horas ou dias. Entendi. E a intoxicação, por exemplo, pode causar alterações comportamentais e mentais, não é? Exatamente. A intoxicação faz o nível de consciência que aumenta o comportamento for. E o poder do binge drinking está intimamente relacionado. Sim, e é interessante notar como a diferenciação entre quadros induzidos e independentes é crucial. Às vezes, os sintomas podem ser confundidos com transtornos que não têm relação com substâncias. Isso mesmo. E para complicar, episódios de esquizofrenia ou depressão podem ser desencadeados ou piorados pelo uso de substâncias, tornando o diagnóstico ainda mais desafiador. E quando falamos sobre o início e desenvolvimento desses transtornos, é fascinante perceber como fatores como curiosidade e pressão dos pares influenciam, especialmente os adolescentes. Sim, e a diminuição de autoestima é um fator importante. Isso pode levar a um ciclo vicioso de descuido pessoal e envolvimento em atividades ilegais para obter a substância. E a recuperação, então, envolve não apenas a abstinência, mas também a reconstrução da autoestima e a formação de vínculos sociais positivos. Exato, e as teorias sobre adição são diversas, desde neurobiológicas até psicossociais. Atualmente há um foco maior nas bases neurobiológicas do uso de substâncias. E essas bases envolvem regiões corticais que modulam o comportamento e a tomada de decisões, interagindo com o sistema de recompensa, certo? Isso mesmo. A ativação do sistema de recompensa é fundamental, não apenas durante atividades prazerosas, mas também na antecipação delas. E ao falarmos de substâncias específicas, como o álcool, a maconha e a cocaína, é importante destacar a prevalência e as consequências que elas acarretam. Com certeza. O álcool, por exemplo, é uma substância que tem sido utilizada ao longo da história, mas os problemas relacionados a ele aumentaram significativamente nos últimos séculos. E no Brasil, a prevalência de dependência de álcool é alarmante, com dados que mostram um impacto considerável na saúde pública. Sim, e o uso perigoso e a síndrome de abstinência são aspectos que não podemos ignorar. O delirium tremens, por exemplo, é uma forma grave de abstinência que pode ser fatal. E a maconha, sendo a droga ilícita mais utilizada, também apresenta um quadro complexo de dependência e consequências sociais. Exatamente. Na meio para prevenir por social e profissional, especialmente adolescentes. E a progressão do uso ocasional para um transtorno por uso é mais rápida em jovens, o que é preocupante. Sim, e as alterações de humor e desempenho escolar são sinais que não devem ser ignorados. Essas são várias teorias de nuances. É importante continuarmos a explain this rating nos futuros episódios. Vamos falar sobre os transtornos relacionados ao uso de substâncias, começando pela maconha e seus efeitos. É impressionante como o uso precoce, especialmente antes dos 15 anos, pode ser um forte preditor para o desenvolvimento de transtornos por uso de cannabis, não é? Exatamente, e isso se agrava com fatores de risco como situações familiares instáveis e o uso de drogas por familiares próximos. A facilidade de acesso à maconha também é um problema sério. Sim, e o debate sobre a legalização tem muitas camadas. Existem implicações psicopatológicas, farmacológicas e até sociológicas que precisam ser consideradas. Concordo. Em relação aos transtornos induzidos pela maconha, o comprometimento das funções cognitivas é alarmante. Isso pode afetar a vida escolar e profissional do indivíduo. Com certeza. E há também a associação entre o uso de cannabis na adolescência e o risco de desenvolver transtornos psicóticos, como a esquizofrenia. Os dados são bastante preocupantes. Sim, e a fumaça da maconha contém compostos carcinogênicos que podem causar doenças pulmonares, semelhante ao tabaco. Isso é algo que muitas pessoas não consideram. E não podemos esquecer da síndrome na maconha, o efeito do estado emocional e motivativo. Isso deve ser cancelado. Mudando um pouco de assunto, e a cocaína. Os diferentes modos de uso, como o crack, têm um impacto social enorme, especialmente no Brasil. Sim, a cocaína é uma substância que, quando usada, provoca uma euforia intensa, mas também traz riscos sérios, como problemas cardíacos e transtornos psíquicos.
E a rapidez com que o crack age no cérebro é impressionante, mas isso também aumenta a fissura e a dependência. É um ciclo vicioso. Exato, e o uso de crack pode levar a comportamentos extremos, como o tráfico e a prostituição, para sustentar o vício. A saúde física e mental fica em segundo plano. E a situação das cracolândias no Brasil é um reflexo dessa crise. A dependência de crack se espalhou rapidamente e as consequências são devastadoras. Sim, e os dados são alarmantes. Estima-se que milhões de brasileiros tenham usado cocaína em alguma forma no último ano. E a dependência é uma questão de saúde pública. E a recuperação é um processo complexo, envolvendo apoio familiar e social. Sem isso, as chances de sucesso diminuem. Com certeza. E a avaliação inicial dos pacientes é crucial. Precisamos entender o histórico de uso, as circunstâncias e os fatores que levam ao consumo. E isso de tudo que se me mostra para o dia de comemoração, que muitas vezes de minutos. A saúde mental é um fator que não pode ser ignorado só. Exatamente. E além das substâncias, as dependências comportamentais, como jogos e internet, também estão se tornando um problema crescente. Sim, e a dependência da internet, por exemplo, pode afetar a vida social e emocional de jovens de forma significativa. É um tema que merece atenção. E as avaliações padronizadas, como o TDI, ajudam a identificar esses problemas. É essencial para um tratamento eficaz. Certeza. E ao falarmos sobre dependências, não podemos esquecer os transtornos do sono, que também têm um impacto significativo na saúde pública. Sim, a relação entre sono, saúde mental e uso de substâncias é um campo que ainda precisa ser mais explorado. Essa conversa é muito e complexa. Altana por explodir mapas. Vamos falar sobre os transtornos do sono, que são bastante comuns e impactam a saúde mental de muitas pessoas, certo? Sim, e é interessante como muitos profissionais de saúde, não especialistas em sono, precisam entender esses transtornos de forma acessível. Você poderia começar explicando os principais transtornos? Claro, os transtornos mais importantes incluem a insônia, a hipersonolência, a síndrome das pernas inquietas e os transtornos do sono relacionados à respiração, como a apneia do sono. E a insônia é um dos mais prevalentes, não é? Estima-se que cerca de 1/3 da população adulta tenha pelo menos alguns dias de insônia significativa ao longo do ano. Exatamente. E o que caracteriza a insônia é a dificuldade em adormecer, em permanecer dormindo ou até mesmo acordar muito cedo e não conseguir voltar a dormir. E isso afeta não só a quantidade de sono, mas também a qualidade, certo? A sensação de não ter tido um sono reparador é muito comum. Sim, e para o diagnóstico, as dificuldades devem ocorrer pelo menos 3 noites por semana e persistir por 3 meses, o que pode prejudicar o funcionamento diário. E o que você acha da relação entre insônia e outros transtornos mentais, como depressão e ansiedade? É uma relação bem complexa. A insônia frequentemente coexiste com transtornos mentais e pode até precipitar novos episódios de depressão ou ansiedade. E no Brasil, os dados são alarmantes, com 63% da população relatando queixas relacionadas ao sono. Isso é realmente preocupante. Sim, e a prevalência de insônia é especialmente alta entre mulheres e idosos, além de estar associada a condições médicas como obesidade e doenças pulmonares. E como podemos melhorar a qualidade do sono? Há recomendações de higiene do sono que pode ajudar, certo? Com certeza. Hábitos como manter um horário regular para dormir, evitar cafeína e álcool à noite e criar um ambiente escuro e silencioso são fundamentais. E o transtorno de hipersonolência? O que você pode nos contar sobre isso? O transtorno de hipersonolência é caracterizado por sonolência excessiva, mesmo após dormir pelo menos 7 horas. As pessoas podem sentir que não estão totalmente acordadas após um despertar. Isso deve ser muito frustrante. E a síndrome das pernas inquietas, como ela se manifesta? A síndrome das pernas inquietas é bem interessante. Ela provoca uma necessidade incontrolável de mover as pernas, geralmente acompanhada de desconforto, o que pode prejudicar o sono. E isso pode piorar à noite, certo? As pessoas acabam tendo dificuldade de dormir por causa disso. Exato. E os transtornos do sono relacionados à respiração, como as apneias, também são muito relevantes. Elas causam pausas respiratórias durante o sono, o que pode levar à diurna. E a apneia obstrutiva do sono é a mais comum, não é? Ela está frequentemente associada a sobrepeso e obesidade.
Sim, e os dados mostram que a prevalência é alta, especialmente entre homens e idosos. O ronco é um sintoma comum e a polissonografia é essencial para o diagnóstico. E quando falamos de transtornos do ritmo circadiano, como a fase do sono atrasada, isso é um desafio para muitos, especialmente adolescentes. Com certeza, a fase do sono atrasada faz com que a pessoa adormeça muito tarde, o que resulta em sonolência durante o dia. É um ciclo difícil de quebrar. E a narcolepsia, que é um transtorno tão intrigante, também merece destaque. Os ataques de sonolência intensa podem ser devastadores. Sim, e a cataplexia, que é a perda de tônus muscular, pode ser um grande desafio. O diagnóstico envolve a avaliação dos níveis de hipocretina no líquido cerebroespinal. E as parassonias, temos sonambulias terrivelmente fascinantes. Elas ocorrem em estágios específicos do sono, certo? Exatamente. O sonambulismo vem na infância e pode incluir comportamentos complexos, enquanto o medorno é um despertar abrupto com medo intenso. Essa tasca convence da complexidade dos transtornos do sono. Há tanto mais para explorar. Vamos falar sobre alguns transtornos do sono e suas implicações, começando pelas alucinações hipnagógicas e hipnopômpicas. Você sabia que essas alucinações podem ocorrer ao adormecer ou ao despertar? E assim é fascinante. E na verdade, regeneradores são visuais. Isso é bem percebido porque é metapurista. Exatamente. E além disso, temos o bruxismo, que é um transtorno do despertar parcial. Durante o sono profundo, a pessoa range os dentes, e isso pode causar sérios problemas dentários. Sim, e as consequências vão além do desgaste dental, não é? Dor, cefaleias e até disfunção da articulação temporomandibular. Isso mesmo, e a qualidade do sono também é afetada. Agora, falando em crianças, a enurese noturna é outro transtorno interessante. Você sabia que é mais comum em crianças até 6 anos? Sim, exames voluntários e cortar se rever por no noite. É interessante como as metor molites nedtec inertes peltverts. Com certeza. Muitas crianças sentem vergonha ou culpa por isso, o que pode agravar a situação. E os pesadelos, eles também são um tema importante. Incestradilos your ausunus jadas, nitsivio ocorrendo entre o sono hang. Somente dalet como eles podem ser ligados a conflitos emocionais. Exato. E quando esses pesadelos se tornam recorrentes e causam sofrimento significativo, podemos falar de transtorno do pesadelo, conforme o DSM-5. E a sexualidade, que é um tema central na vida humana, também se relaciona com a psicopatologia. Você poderia explicar as dimensões biológicas, psicológicas e socioculturais da sexualidade? Claro, as dimensões biológicas envolvem aspectos neuronais e hormonais que influenciam o desejo e o comportamento sexual. Por exemplo, hormônios como estrogênio e testosterona têm papéis complexos. E isso se relaciona diretamente com a resposta sexual, não é? A ativação de áreas do cérebro é crucial. Sim, e as dimensões psicológicas dizem respeito ao desejo erótico e às fantasias sexuais. Já as dimensões culturais envolvem valores e práticas que cada estabelece. É interessante notar como a sexualidade é influenciada por fatores culturais e sociais. E as diferenças entre homens e mulheres também são relevantes, certo? Com certeza. As expectativas e papéis de gênero variam entre culturas e épocas. A socialização para esses papéis começa da infância. E nas últimas décadas, muitos têm questionado essas demarcações rígidas entre o feminino e o masculino, especialmente grupos sociais como feministas e movimentos LGBTQ+. Exato. E as diferenças neuropsicológicas entre os gêneros também são importantes. Pesquisas mostram que existem variações na morfologia e na conectividade cerebral. Sim, e isso pode influenciar o funcionamento mental. Por exemplo, mulheres tendem a ter melhor desempenho em tarefas relacionadas à linguagem. E os homens em tarefas vispaciais. Isso mostra como as diferenças biológicas e sociais interagem. E falando sobre o ciclo sexual, as 4 fases são fundamentais: desejo, excitação e resolução. Cada uma delas tem suas características específicas. Sim, e a fase do desejo é a mais complexa, envolvendo fantasias e influências culturais. Já a excitação física é como por proplau. E o orgasmo e o pico prazer, com contrações e uma sensação intensa. É interessante como a fase das exames traz o corpo de chassi time. Exatamente. E a sexualidade humana varia muito entre culturas e épocas.
Os dados sobre o comportamento sexual no Brasil mostram essa evolução ao longo dos anos. Sim, as tabelas que você mencionou revelam informações sobre o início da vida sexual, frequência de relações e orgasmos. É fascinante ver essas mudanças. E as disfunções sexuais, que são síndromes que afetam a experiência sexual, também merecem destaque. Elas podem causar sofrimento significativo. Conforme a CID-11, esses transtornos não estão mais classificados como transtornos mentais, mas ainda são relevantes para a saúde. Sim, e o DSM-5 mantém o capítulo sobre disfunções sexuais, abordando questões como a libido e disfunção erétil. Essa conversa é tão rica, é muito mais a explorar sobre sexualidade e suas intersecções com a psicopatologia. Vamos discutir a questão do desejo sexual inibido e como isso pode afetar tanto o indivíduo quanto seu parceiro, certo? Sim, é um tema muito relevante. A ausência de desejo sexual pode causar sofrimento significativo. Você poderia comentar sobre os fatores que contribuem para isso? Claro, existem fatores intrapsíquicos, como repressão relacionada à sexualidade, que podem inibir o desejo. Além disso, padrões culturais que associam sexo ao pecado e à culpa são muito impactantes. E os conflitos interpessoais, como a hostilidade no relacionamento, também desempenham um papel, não é? Exatamente. Quando há tensão entre o casal, isso pode inibir ainda mais o desejo sexual. E não podemos esquecer das disfunções fisiológicas, como problemas hormonais ou efeitos colaterais de medicamentos. Isso é interessante. E segundo Basson e Schultz, o desejo sexual tende a ser mais frequente em homens jovens e mulheres em relacionamentos iniciais, mas diminui em mulheres de meia idade, mesmo que muitas relatem satisfação. Sim, é uma observação importante. Muitas mulheres, mesmo sem desejo no início, acabam tendo relações satisfatórias. Isso sugere que o desejo não é o único determinante da satisfação sexual. E falando em disfunções, o transtorno de neuropélvica é um exemplo claro de como a dor pode afetar a experiência sexual da mulher. Com certeza, isso é necessário para a intenção e these and it frees to a forward forwards and a cord if it speakers. E o transtorno do orgasmo feminino? Ele também é uma questão complexa, não é? Sim, a dificuldade em atingir o orgasmo pode ser causada por fatores intrapsíquicos, como ansiedade e baixa autoestima, além de problemas interpessoais no relacionamento. E a dinâmica entre os parceiros é crucial. Muitas vezes o homem atinge o orgasmo antes da mulher, e isso foi frustrante. Exato. E a falta de sensibilidade do homem em relação às necessidades da mulher pode agravar a situação. Isso é algo que precisa ser abordado. E mudando um pouco de assunto, o transtorno erétil é outra questão que muitos homens enfrentam. O que você pode nos dizer sobre isso? O transtorno erétil, ou disfunção erétil, é a dificuldade em obter ou manter uma ereção. Muitas vezes está relacionado a fatores psicológicos, como ansiedade. E a pressão social em torno da masculinidade pode tornar essa situação ainda mais complicada, não é? Sim, a conotação negativa da palavra impotência pode ser muito desmoralizante. Por isso, o termo transtorno erétil é preferido. E as causas podem ser tanto orgânicas quanto psicológicas, certo? Muitas vezes os dois fatores estão interligados. Exatamente. Fatores como diabetes, hipertensão e até mesmo questões emocionais podem contribuir para a disfunção erétil. E a ejaculação precoce é outro existente transtorno que afeta muitos homens. O que você pode nos dizer sobre isso? A ejaculação precoce caracteriza a incapaz de controlar a ejaculação, mais que se devido à ansiedade. Isso pode ser suspeita comum em jovens. E por outro lado, a ejaculação retardada também é um problema, não é? Sim, na ejaculação trace slower, pode ser muito catering, que pode ser força em uso das força. E a questão das parafilias é um tema delicado, mas importante. Como você vê isso? Os transtornos parafílicos são padrões de fantasias ou comportamentos que causam sofrimento ou prejuízo. É um campo complexo, pois a linha entre o normal e o patológico pode ser tênue. E a hipersexualidade que pode causar um significativo também merece atenção, não é? Sim, a hipersexualidade envolve comportamentos sexuais excessivos que geram prejuízo. E, embora não esteja no DSM-5, é um tema que deve ser discutido. Essa conversa realmente destaca das que sexuais e suas intersecções com a psicopatologia.
Vamos falar sobre a incongruência de gênero e como ela se relaciona com a sexualidade humana. É um tema complexo, não é? Com certeza. A diferença entre sexo e gênero é fundamental. O sexo é biológico, enquanto o gênero envolve aspectos sociais e psicológicos. Você pode elaborar um pouco mais sobre isso? Claro, o termo gênero refere-se a como as pessoas se percebem e se comportam, enquanto sexo se refere às características biológicas. Essa distinção é importante para entender a diversidade de experiências. E a questão da disforia de gênero, isso se refere à incongruência entre a identidade de gênero e o sexo designado ao nascimento, certo? Exatamente. A disforia de gênero pode causar sofrimento significativo. Por exemplo, uma criança que se identifica como menina, mas nasceu com características masculinas, pode enfrentar grandes desafios emocionais. E isso não se limita apenas às crianças, certo? Adultos também podem vivenciar essa incongruência e buscar tratamentos para alinhar seu corpo à sua identidade de gênero. Sim, e é interessante notar que a CID-11 optou por usar o termo incongruência de gênero em vez de disforia de gênero, buscando despatologizar a experiência. Isso é um avanço, e a prevalência de incongruência de gênero na população é um dado que merece atenção. Você tem informações sobre isso? Sim, a prevalência varia bastante. Em alguns estudos pode ser de 1 a 7 por mil pessoas, mas em adolescentes esse número pode chegar a 1,3%. E as crianças que manifestam preferência por um gênero diferente do seu sexo de nascimento? Isso pode ocorrer desde muito cedo, não é? Com certeza. Muitas crianças começam a expressar a preferência aos 3 ou 4 anos. E, infelizmente, elas podem enfrentar mais sofrimento emocional e transtornos mentais. E a associação entre incongruência de gênero e transtornos do espectro autista. Isso é intrigante. Sim, alguns estudos mostram uma taxa maior de TEA entre crianças com incongruência de gênero. Porém, essa associação ainda precisa ser mais investigada. E os fatores daqui que podem influenciar a incongruência de gênero. O que se sabe sobre isso? Os fatores são diversos, incluindo biológicos, psicológicos e socioculturais. Estudos com gêmeos indicam que há uma influência genética significativa. E a exposição a hormônios durante a gestação? Isso também é considerado um fator? Sim, a exposição atípica a hormônios gonadais no período fetal é uma das hipóteses mais estudadas, e isso pode influenciar a diferenciação cerebral. E os estudos de neuroimagem? Eles têm mostrado diferenças interessantes entre pessoas trans e cisgênero. Exatamente. As pesquisas mostram que a estrutura cerebral de pessoas trans pode se assemelhar mais ao gênero com o qual se identificam do que ao seu sexo biológico. E isso tem implicações para a saúde mental, certo? Muitas pessoas trans enfrentam discriminação e bullying, o que pode levar a transtornos mentais. Sim, isso é alarmante. Dados mostram que a população trans tem taxas elevadas de ansiedade, depressão e comportamentos suicidas. Essa conversa é muito rica. Há tanto mais para explorar sobre a sexualidade humana e a incongruência de gênero. Vamos discutir os dados sobre a população transgênero nos Estados Unidos, que são realmente alarmantes, né? Com certeza. A tabela 37.3 mostra que 9% dessa população relatou sofrimento significativo. Isso é muito mais do que na população geral, que é apenas 5%. E não é só isso. 40% tentaram suicídio em algum momento da vida, comparado a apenas 4,6% da população em geral. Isso realmente destaca a gravidade da situação. Sim, e também é chocante ver que 64% sofreram violência verbal na escola. Isso mostra como a discriminação começa desde cedo. Exato. E a situação de pobreza é outra questão preocupante. 29% vivem em situação de pobreza, enquanto na população geral, esse número é de apenas 14%. E a falta de reconhecimento, como o fato de 68% não terem seu nome social nos documentos, é um problema sério que afeta a identidade e o bem-estar. Sim, e isso se reflete em outras estatísticas, como o fato de 27% dos que buscaram emprego não conseguiram ou foram demitidos por serem transgêneros. É um ciclo vicioso, não é? A falta de oportunidades leva a mais dificuldades financeiras e, consequentemente, a mais estigmas. Exatamente. E quando o saúde mental, os dados da tabela 4 são igualmente alarmantes. A depressão e a ansiedade são comuns na população trans. Sim, e a taxa de tentativas de suicídio entre mulheres trans é nesse metorcant vermelho.
E os homens trans namens de crescem preis, com tinda hautnionen na Suíça se pela envia. Isso é valor. E a relação entre o estigma social e o estresse psicológico é clara. Quanto mais marginalizados, mais sofrimento. E isso se reflete em dados de outros países também. Por exemplo, na Índia, 50% tentaram suicídio antes dos 20 anos. É um problema global. Sim, e a prevalência HIV entre a população é alarmante, com 807 nos Estados Unidos, 34% na Argentina. E aqui no Brasil, a situação não é melhor. As taxas de HIV na população trans são significativamente mais altas do que na população geral. Este é preocupante, especialmente com suas trans que novas recorrem ao trabalho sexual para trabalhar. Sim, e isso não é uma questão de sobrevivência, mas também de vulnerabilidade, abusos e violência. E a homofobia e transfobia são questões que agravam ainda mais essa situação. As pessoas LGBT enfrentam discriminação em todos os âmbitos da vida. Com certeza, o bullying na infância e adolescência me dá processo e isso vai duradouras. E quando falamos sobre a violência, os números são alarmantes. O Brasil é um dos países com mais assassinatos de pessoas trans. Sim, e isso é um crime de ódio. As pessoas são mortas apenas por serem quem são. É inaceitável. E a homofobia internalizada é outra questão. Muitas pessoas LGBT acabam se sentindo culpadas ou envergonhadas por serem quem são. Exatamente isso. Isso leva para um tem saúde mental. Esse é o ciclo de sofrimento. E a questão do abuso sexual e da misoginia também não pode ser ignorada. A violência contra mulheres é um problema sério. Sim, e o feminicídio é uma expressão extrema dessa misoginia. Precisamos abordar essas questões de forma mais ampla. Essa é muito importante. Através de explorar sobre a violência contra a população LGBT. Vamos falar sobre um tema muito sério, a violência de gênero e os feminicídios no Brasil. É alarmante saber que cerca de 13 a 15 mulheres são assassinadas diariamente devido a essa violência. É verdade. E o fato de que a maioria desses crimes é cometida por parceiros ou ex-parceiros mostra como a violência doméstica é um problema persistente, não é? Exatamente. Muitas vezes, esses homicídios ocorrem após anos de agressões e ofensas. E a motivação por desprezo ou a sensação de perda de controle é um aspecto que não podemos ignorar. E isso se agrava ainda mais quando olhamos para os dados que mostram que as mulheres negras são as mais afetadas. Isso revela uma interseccionalidade preocupante entre raça e gênero. Sim, e em 2013 a taxa de feminicídios no Brasil era de 4,8 por 100 mil mulheres por ano. Isso coloca o Brasil em uma posição alarmante no ranking global. E o que é mais chocante é que estamos atrás de países como El Salvador e Colômbia, que têm taxas ainda mais altas. Isso mostra um problema estrutural que precisa ser abordado. Com certeza. E mudando um pouco de assunto, vamos falar sobre os transtornos neurocognitivos. Eles são um tema importante, especialmente em relação à saúde mental. Sim, os transtornos cognitivos ou NCs incluem condições como Alzheimer e demências. É interessante notar que terem causas orgânicas entre suas manifestações ou mente mentais. Exatamente. E esses transtornos são divididos em duas categorias principais: delirium, que é agudo, e os TNCs crônicos, como as demências. E a classificação dos TNCs leves é um ponto crucial. Eles não interferem no MIA do indivíduo, mas podem evoluir para demências mais graves. Sim, e a taxa de conversão leve para demência é variando de 5 a 20% anualmente. Isso destaca a importância do precoce. E o DSM é grupo de maior strength, que facilita o seu tratamento. A nutrição em neurologia e da patologia e na mental. Com certeza. É um campo que merece mais atenção, especialmente considerando o impacto que esses transtornos têm na qualidade de vida das pessoas. Insistem em mostrar-se muito rica e complexa, para explorar nos sistemas em futuros episódios.